Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halley-Resnick, 10ª edição. Problema 10. Para estabelecer um recorde de velocidade em uma distância d em linha reta, um carro deve percorrer a distância primeiro em um sentido, em um tempo t1, e depois no sentido oposto em um tempo t2. Letra A. Para eliminar o efeito do vento e obter a velocidade vc que o carro atingiria na ausência de vento, devemos calcular a média aritmética de d sobre t1 e d sobre t2, método 1, ou devemos dividir d pela média aritmética de t1 e t2, método 2. Vamos considerar que a velocidade do carro na ida tem a mesma direção e sentido da velocidade do vento. Obviamente, na viagem de volta, esta velocidade terá a mesma direção, mas sentido contrário ao da velocidade do vento. Como trata-se de um movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante, podemos utilizar a equação do movimento uniforme D é igual a V vezes T. Resolvendo essa expressão para V, ela se torna V é igual a D sobre T. Então, na viagem de ida, o carro se desloca de uma distância D em um intervalo de tempo T1. Então, Vc mais Vv, a velocidade do carro mais a velocidade do vento, tem que ser igual a D sobre T1. Na viagem de volta, o carro se desloca de uma distância D em um intervalo de tempo T2. Então, Vc menos Vv, que está no sentido contrário, é igual a D sobre T2. Somando essas duas expressões, o resultado é Vc mais Vc dá 2Vc, mais Vv menos Vv dá 0, é igual a D1 sobre T1 mais D2 sobre T2. O 2 está multiplicando o Vc, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, Vc vai ser 1 sobre 2 vezes D1 sobre T1 mais D2 sobre T2. Então, a velocidade do carro, eliminando o efeito do vento, é igual à média aritmética das velocidades em cada um dos trechos. Portanto, o método 1 é o mais adequado. Letra B. Qual é a diferença percentual dos dois métodos se existe um vento constante na pista e a razão entre a velocidade Vv do vento e a velocidade Vc do carro é 0,0240? Se calcularmos a velocidade do carro utilizando o método 2, teremos Vc2 vai ser D sobre a média dos tempos, T1 mais T2 sobre 2. Divisão de fração, a gente conserva o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, vai ficar D vezes 2 sobre T1 mais T2, que dá 2D sobre T1 mais T2. A partir das equações utilizadas na resolução da letra A, podemos dizer que se Vc mais Vv é igual a D sobre T1, então o T1 vai ser D sobre Vc mais Vv. Vou trocar de lugar. Se Vc menos Vv é igual a D sobre T2, o T2 vai ser D sobre Vc menos Vv. Substituindo na equação anterior, fica 2D sobre, no lugar do T1, D sobre Vc mais Vv, mais, no lugar do T2, D sobre Vc menos Vv. Como no denominador temos D nos dois termos, podemos colocar em evidência. Então, fica 2D sobre D vezes 1 sobre Vc mais Vv, mais 1 sobre Vc menos Vv. Aí a gente pode cancelar o D, então fica 2 em cima. Tirando o mínimo múltiplo comum aí, vai dar o produto, da soma pela diferença. Quando eu dividir esse valor pelo primeiro denominador, vai dar o outro. Então, em cima fica Vc menos Vv, e no outro termo vai ser o contrário, mais Vc mais Vv. Dessa forma, a gente pode eliminar o Vv. Então, vai ficar 2 sobre 2Vc sobre... Aí eu tenho aí o produto da soma pela diferença, que é a diferença de quadrados. Vai ser o quadrado do primeiro, Vc ao quadrado, menos Vv ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Aí eu posso cancelar o 2. E o inverso disso aí, o inverso de Vc sobre Vc ao quadrado menos Vv ao quadrado,
vai ser VC ao quadrado menos VV ao quadrado sobre VC. Eu posso separar esses dois termos aí, escrever como VC ao quadrado sobre VC menos VV ao quadrado sobre VC. Aí dá para cancelar o VC do primeiro termo, então fica VC menos, e se eu colocar um VC em evidência aí, eu posso escrever como VC vezes VV ao quadrado sobre VC ao quadrado. Isso, dessa forma, os dois termos vão ficar com VC, que eu posso pôr em evidência, vezes 1 menos VV ao quadrado sobre VC ao quadrado, que dá VC vezes 1 menos VV sobre VC elevado ao quadrado. O valor da razão que aparece na expressão é dado no problema. Então, que é 0,0240. Então, VC vai dar VC vezes 1 menos 0,0240 elevado ao quadrado. Se a gente fizer esse quadrado aí, vai ficar VC vezes 1 menos 0,000576. A diferença percentual fica mais evidente se escrevermos a expressão dentro dos colchetes na forma de fração centesimal, da seguinte forma. Fica VC, o 1 eu vou escrever como 100 centésimos, menos, e esses 0,00576 eu vou multiplicar por 100 e dividir por 100. Então, vai ficar 0,0576 sobre 100. Que a gente pode escrever na forma percentual. Fica VC vezes 100%, né? 100 por 100, menos 0,0576%. Então, concluímos que a diferença foi DIF igual a 0,0576%.